Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News, canal 27.1 aberto ou 78.578 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, através do canal Programa Tricetados no YouTube. E para cortes dessa entrevista, você assiste na @Tricetados. Minha convidada de hoje é uma mulher excepcional. Ela é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Seu nome? Alzira Miranda. Seja muito bem-vinda, minha querida. Você está completando 500 dias à frente do CREA. Conta um pouquinho para a gente dessa tua missão. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite da Trícia para estar aqui conversando com vocês e falar um pouco das atividades do CREA Amazonas, considerando que é um conselho de extrema importância para a sociedade. E que durante muito tempo foi um reduto de homens, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto, inclusive. O CREA, o ano passado, fez 50 anos, e só quando completou os 50 anos é que teve uma presidente mulher. Então, a gente, né, porque é o CREA que completa 500 dias e sob a minha gestão, e 500 dias em que a gente tem feito um trabalho para que os profissionais reconheçam a sua importância e a importância do seu conselho, assim como a sociedade entenda o que o CREA tem de bom, né, para trazer para a sociedade de uma maneira geral. Aqui estão alguns feitos da sua gestão, né? A primeira corrida pedestre do CREA, a pré-COP 30, né, que é o Fórum Amazônico de Engenharia, Agronomia e Geociências, a assinatura digital da arte, a implantação de impressão digital nas placas de obras, processo seletivo temporário, a comemoração dos 50 anos, que isso aí a gente vai falar bastante, o Prêmio Mulheres das Águas, do Ministério da Pesca e Agricultura, o aumento de 30% na abrangência da fiscalização, a realização do Fórum de Políticas Públicas. Esse ano, você conquistou o prêmio do Ministério, né? O Prêmio Mulheres das Águas. Fala um pouquinho pra gente. Claro. O Prêmio Mulheres das Águas é um prêmio que está na sua segunda edição. É a segunda vez que o Amazonas tem uma premiada, mas a primeira vez que ele tem uma premiada na categoria Gestão Pública e Privada. Nossa, muitos parabéns, né? E o que é agora essa organização do Senatec, do Congresso de Engenharia e Tecnologia? Então, nós tivemos a ideia de fazer um congresso que fosse para os profissionais, para a sociedade e para os futuros profissionais, que são estudantes de engenharia e estudantes de ensino médio. Considerando... Ensino médio, inclusive? Isso. Principalmente os estudantes dos cursos de edificações, agronomia e tal. Exato. Exatamente. Técnico agrônomo. Exato. Esses também, mas o que a gente quer mesmo é fazer um grande evento em que todos os atores se encontrem o tempo inteiro e que futuros profissionais, e aí a gente vai para o ensino médio, porque o que a gente tem hoje no país? A gente tem um esvaziamento da sala de aula dos cursos de engenharia. Então, o que a gente tem? O que a gente precisa? A gente precisa fazer com que haja mais interesse por esses cursos, uma vez que são esses cursos que fazem o desenvolvimento das cidades. Eu, enquanto professora, eu observo isso, né? O prédio das engenharias fica próximo ao nosso. Que as engenharias têm muitas vagas, né? Justamente por essa missão de desenvolver, né, o país. Mas o curso começa com turmas lotadas e no primeiro semestre, aliás, na primeira prova de cálculo, a maior parte dos alunos desiste, né?
e a maioria faz uma migração diária, no outro Enem. E assim, a gente quase não vê turmas que formem mais do que 10% dos alunos que iniciaram. E eu, enquanto professora, corrija-me se eu estiver errada, mas eu acho que o fato se deve à deficiência do ensino de matemática no ensino fundamental e médio, né? Eu acho que está na hora da gente criar uma forma mais compreensível da matemática para a criança e o jovem, para que esse jovem, quando chegue na universidade, ele consiga acompanhar as aulas nos cursos das engenharias. E também, talvez, os professores das engenharias tentar falar ao jovem de uma maneira menos acadêmica e mais jovem, né? Mais uma linguagem jovem. Eu estou falando uma besteira? Não, absolutamente. Mas não se deve só a isso. Na verdade, existem vários... Esse é o fator que eu observo enquanto professora. Isso. Mas claro que você, como profissional, observa muitos outros fatores. Né? Eu sou professora também. Hoje eu sou professora do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas, em Presidente Figueiredo. Mas... eu vou te falar como eu já fui coordenadora de cursos de várias engenharias e a gente viu durante muitos anos a mudança do ensino da engenharia. A mudança do ensino da engenharia, ela foi provocada, inclusive, pelos profissionais, porque a gente já estava tendo esvaziamento por conta desse distanciamento mesmo dos jovens com a profissão. Imagina hoje, olha só, se a gente for... E aí você, eu não sei exatamente quantos anos você tem, mas eu vou quase completar meio século daqui a 3 anos, então... Vamos imaginar que nós estejamos ali mais ou menos na mesma geração. Tá ótimo. Então, assim, na nossa geração, quando nós éramos adolescentes ou jovens, a gente observava que os engenheiros, eles recebiam tanto conhecimento teórico de matemática, física e química, que é a base da engenharia, que as universidades e as escolas públicas de ensino médio e fundamental era repleto de engenheiros ensinando matemática, física e química. Depois de desculpa, imagina. Aos licenciados eram os melhores professores. Na época eram. Ai, meu Deus, eu não vou... Não, na época. Hoje nós temos licenciaturas. E licenciados muito bons. Mas na época eram os melhores professores. Porque na época a licenciatura não era valorizada. Não, e assim, a tradição, desde a Escola Universitária Livre de Manaus, era de formar engenheiros, Sim. Não licenciados. Exato. Então, foi uma tradição de formação durante muitos anos, né? Pronto, exatamente. Então, é uma questão de cultura mesmo. Então, antigamente, a gente não tinha o tanto de tecnologia que é utilizado hoje, por exemplo. Então, antes você tinha que ter base de conhecimento teórico em matemática, física e química para poder você conseguir entender as disciplinas específicas dos cursos de engenharias. Porque quando a gente fala de, por exemplo, quando eu falo de CREA, diferente da OAB, diferente do CRM, que são, se a gente for fazer um apanhado geral no Brasil, são os 3 maiores conselhos, né, profissionais do Brasil. Se a gente for fazer uma comparação, nós somos muito diferentes porque a gente não abrange uma profissão, nós somos multiprofissionais. Então, por que eu estou puxando isso? Porque, apesar de ser multiprofissional, todo mundo precisa ter a base de química, física e matemática para poder ter o título de engenheiro. E antigamente a gente não tinha a utilização, por exemplo, de calculadora o tempo inteiro. A gente não tinha a utilização de aplicativos que a gente tem hoje. Então acaba que hoje as tecnologias facilitaram a vida de todos os estudantes e faz com que a gente acabe tirando. Mas tem um detalhe também. Eu estou falando do esvaziamento dos cursos de engenharia, mas eu preciso dizer para você que não são só os cursos de engenharia que estão diminuindo. Todos os cursos diminuíram. Hoje você tem uma migração enorme para os cursos de informática.
Os cursos técnicos, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que se elas migrarem para esses cursos, elas terão mais chance de ter um mercado de trabalho que as É porque abrigue, né? a empregabilidade dos cursos de humanas, né, tá muito baixa, né? E assim, por exemplo, a gente tem doutores, gente muito boa em área de humanas desempregados, Sim. né? Mestres, doutores desempregados, sem nenhum emprego, zero. Gente fazendo faxina, gente fazendo Uber, né? Então, assim, nada contra o Uber, contra o faxineiro, tem gente muito boa nisso, mas, assim, a pessoa se sente lesada ao investir Tanto seu tempo, né? um dinheiro que às vezes faz uma falta absurda, para se formar naquela profissão que foi a profissão dela dos sonhos e não conseguir, né, desempenhar aquela profissão, porque não consegue um emprego. Concordo. Né? Então, eu acho que eu sempre defendi que os conselhos deveriam ser aqueles que definiriam junto com as universidades um número de vagas para cada área. Porque o conselho ele está tanto ligado à academia quanto ligado aos contratadores, né? Às empresas que contratam esses profissionais, né? E aí o que a gente vê é assim, um número muito grande de pessoas saindo com diploma, gente que se esforçou demais e gente que não consegue emprego na sua área. Concordo. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, apesar da gente fazer esse meio de campo, a gente não tem como limitar o número de vagas que as universidades vão limitar de vaga, até porque faculdades elas têm autonomia, número de vagas limitadas pelo MEC, mas as universidades têm total autonomia. Eu digo de indicação, como antigamente existia nos conselhos universitários, os representantes que dissessem mais ou menos como se adaptaria o número de vagas, onde estava faltando mão de obra, onde estava sobrando, para que as universidades, ao oferecerem as vagas, elas oferecessem as vagas que fossem capazes de serem absorvidas pelo mercado de trabalho. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já com essa mulher maravilhosa. Voltando aqui nesse segundo bloco com a nossa presidente do CREA, Alzira Miranda. Querida, nós falávamos a respeito de empregabilidade, né? Nas engenharias e o esvaziamento dos cursos das engenharias. Mas existe uma causa multifatorial. Quais são as outras causas que fazem com que os cursos de engenharia estejam sendo esvaziados? Então, o apaixonamento por cursos que, em tese, empregam mais rapidamente, a falsa ideia de que formou, você já consegue ganhar ou o piso ou o teto do que está descrito na nossa lei. Além disso, como a gente teve um boom de profissionais sendo formados e uma pouca aceitabilidade da sociedade, porque, veja só, se você está doente, você procura quem? Médico. Se você vai construir uma casa, você procura quem? Engenheiro. Você. A maioria? A maioria das pessoas, culturalmente, no Amazonas, vão atrás de mão de obra mais barata. Geralmente, convidam um leigo. O pedreiro? Diretamente. Mas a obra não precisa ter aprovação, ter o responsável técnico? Maravilha. É aí que está o problema. Nós temos uma
uma metragem para que seja estabelecido a exigência de um engenheiro. Então, para residências ou para construções grandiosas, eu preciso de engenheiro. Mas isso chama atenção e aí as nossas fiscalizações conseguem apurar e conseguem solicitar que haja. Mas vamos lá. Toda vez que a gente está falando disso, a gente geralmente mentaliza a capital, onde nós temos ruas largas, onde a gente consegue ir e vir de carro. Agora imagina isso, e onde a gente tem profissionais, mas que são negligenciados para contratação mais barata. A população acredita que, em linhas gerais, se ela contratar um leigo que cobre mais barato para ela, ela vai economizar. Mas isso não é real se a gente considerar que o engenheiro ele é um profissional que está habilitado para fazer o projeto e dentro do projeto, de cálculo, então ele não vai solicitar a compra de material além daquilo que seja necessário. Então ele não tem desperdício, ele não precisa contabilizar dias além daqueles que sejam necessários, ele traz profissionais que já estejam habilitados a trabalhar com ele e que vão fazer dentro daquele prazo e com aquele recurso de material. Então é por isso que a gente escuta tantas histórias de lajes que desabaram, de prédios, enfim, a gente já teve várias tragédias porque são obras construídas ilegalmente? Não são obras construídas ilegalmente, são obras que ou não teve acompanhamento de um profissional habilitado, de um engenheiro habilitado, ou são obras que não tiveram uma dedicação dos seus donos para que houvesse um acompanhamento. Porque assim, não é apenas construir e tchau. Toda obra ela precisa ser observada de novo para ver se tem alguma patologia, se tem algum tipo de problema que possa ocasionar alguma fissura que pode acarretar em algum desabamento. A gente está falando apenas de obras civis. E eu estou falando de uma única engenharia, que é a engenharia civil. Mas vamos traduzir isso para uma engenharia que trabalha com segurança alimentar, por exemplo. Imagina o seguinte, imagina um agrônomo não fazendo o dever de casa e deixando com que as pessoas aqui perto no Novo Remanso, que produzem abacaxi, utilizem o quanto de pesticida, remédios, porque são remédios, quiserem. Isso pode ocasionar uma toxicidade no produto e isso pode ocasionar uma toxicidade na pessoa que vai... Tem municípios aqui, desculpa interromper, imagina, que a gente visita e vê um índice absurdo de pessoas com câncer. Exato. E a gente diz assim, isso precisa de um estudo. Exato. Porque não é possível uma população um índice tão elevado de doenças, né? Talvez seja a hora de se mandarem agrônomos para esses municípios para que haja um treinamento adequado, né? Porque as pessoas estão trabalhando ali na agricultura, que é a nossa atividade primária, e às vezes não sabem. Tem muita gente que não sabe, tem gente que não gosta de usar EPI, né? Que é o equipamento de proteção individual, porque na inocência aquilo atrapalha, esquenta, não sei o quê. Realmente esquenta, mas é a tua segurança, né? E a utilização dos recipientes que vêm esses agrotóxicos para que retirem água, para que armazenem alguma outra coisa. Não fala nisso. E a gente está falando de duas engenharias. A gente falou da civil e falou da agronomia. Mas nós temos no nosso conselho mais de 300 profissões. Então, assim, tu imagina como é para o conselho ter que gerir todos esses profissionais. E a gente tenta. Então, a gente tenta fiscalizar de modo que em todas as profissões a gente consiga estabelecer mercado para esses profissionais que estão formados. E aí tem um detalhe. Os profissionais acreditam que eles estão prontos para o mercado quando se formarem. Quando obtêm apenas o diploma. Lê do engano. Mas, desculpa, doutora Alzira, eu passo muitas vezes
na frente do estacionamento do CREA e eu vejo que se existe um conselho que reúne para capacitação os profissionais, né? Claro que existe também a OAB que está sempre capacitando, mas o CREA é um conselho que está sempre, né, tendo eventos de capacitação. Então, eu acho que essa pessoa que acabou de se formar, ele tem todas as condições de atender a esses eventos do CREA, né, para se especializar, né, porque o curso universitário, é claro que você tem contato com tudo, mas quando você quer se aperfeiçoar num determinado ponto, né, você estuda mais especificamente. Exatamente. E vocês oferecem muitos eventos. Muitos. E nas engenharias, há várias tecnologias saindo diariamente. Então, vamos lá. A gente tem vários softwares novos que são utilizados. Antigamente, nós tínhamos, para fazer um levantamento topográfico, se utilizava um teodolito. Ia lá para o meio da rua, até se utiliza ainda hoje. Mas, assim, modernamente, já estão utilizando o quê? Os drones. Então, já tem empresa que está capacitada só nisso. Se o engenheiro ele não tem domínio desta nova tecnologia, não basta ele ter o diploma. Ele ficará fora do mercado. Então, para eu ter um mercado abrangente para minha inserção, eu preciso estar preparado para que seja inserido. Então, eu preciso o tempo inteiro buscar mecanismos que me façam ser diferente. Porque há hoje muitos engenheiros formados. Há hoje muito mercado de trabalho. Vou te dar exemplos atuais. Logo, logo, existem algumas empresas que estão aqui no Amazonas abrindo várias frentes de trabalho na engenharia. E elas necessitarão de vários profissionais. Mas em conversa com alguns desses dirigentes, a gente vê o seguinte: eles acreditam que no Amazonas a gente não tem pessoas que estejam completamente preparadas para a atuação. E aí, eu até desafiei alguns deles dizendo o seguinte: me diga qual é o perfil que você quer, que a gente vai atrás aqui no Amazonas. Se você precisa de 80, eu te desafio em pelo menos a gente garimpar aqui dentro, já que você está dizendo que não tem, para que você contrate de fora. Por quê? Quando as empresas vêm de fora, o que vem na cabeça delas? Eu vou trabalhar com pessoas que eu já trabalhei, e geralmente elas trabalham com pessoas que não são daqui, que são de fora. E é incrível isso. Então, mercado de trabalho existe, mas eles dizem, e aí não é uma palavra da Alzira, da presidente, é o que eu tenho escutado, que a gente precisa ter profissionais capacitados. O que o CREA tem feito em relação a isso? Capacitando. A gente tem capacitado, a gente tem buscado trazer profissionais, a gente tem próximo do conselho para que ele entenda o que a gente tem buscado para ele. A gente tem conversado com vários dirigentes, a gente já foi na Suframa, a gente já foi nessas empresas, a gente tem buscado, a gente tem participado de vários eventos do governo do estado, da prefeitura, das prefeituras, porque a gente está falando do Amazonas, a gente tem participado de eventos no Brasil. A gente está trazendo agora em agosto um congresso estadual de engenharia, agronomia e tecnologia, onde a gente quer trazer profissionais do Brasil inteiro que possam trazer informações que sejam relevantes, abrangentes e que sejam atuais, para que os nossos profissionais eles possam absorver e possam se fortalecer a partir disso. Mas eu preciso de uma coisa: eu preciso que eles queiram. Não adianta o conselho se debruçar para colocar mercado de trabalho se eu não tenho a contrapartida de que ele vá atrás. Né? Exatamente. Doutora Alzira, com relação a todos esses eventos que vocês estão participando, né, se destacou aqui a COP, né? Me fala na participação que o CREA está tendo na COP30. Maravilha. Nós fizemos em
31 de janeiro e 1º de fevereiro, um evento que a gente chamou Pré-COP, que foi um evento que foi balizado pelo CONFER, que é o nosso Conselho Federal, e que teve o apoio completo do CREA Amazonas. E nós realizamos aqui e nós discutimos várias vertentes que vão ser discutidas lá e outras que são vertentes que não são discutidas, porque assim, quem participa da COP são países desenvolvidos e que não têm problemas, por exemplo, como saneamento, mas que é um problema latente no Brasil, especialmente na região norte do país, e que a gente precisa discutir. Então, um dos temas que a gente abordou foi, de fato, o saneamento. Doutora Alzira, a gente não tem mais tempo, infelizmente. Eu queria convidá-la. É assim, quando a entrevista é maravilhosa, flui com uma rapidez, eu queria convidá-la para a gente vir a um dia falar só da COP, um dia falar só de um tema, porque é o que a senhora fala, o CREA é muito abrangente, né? E a senhora é uma pessoa que domina uma série de áreas, uma série de conteúdos, então fica muito difícil a gente condensar numa entrevista. Então eu agradeço a audiência de vocês, a presença da doutora Alzira. Fiquem com Deus e até o próximo programa.